De vez em quando clamamos por uma luta que não acontece por um motivo ou outro. Na história do MMA, isso aconteceu um punhado de vezes, embora o presidente do UFC, Dana White, insista que aconteceu apenas uma vez desde que ele assumiu a promoção em 2001. A única luta que eu não consegui fazer foi Fedor vs Brock Lesnar. Todas as outras lutas que pensamos ou que os fãs queriam ver ou o que quer que fosse, eu fiz. Isso não é inteiramente verdade. Hoje vamos falar sobre 5 superlutas do UFC que Dana White deveria ter feito, mas não fez. Vamos começar com aquele que White admite ter escapado, Fedor Emelianenko vs Brock Lesnar. O ano era 2009. Fedor não perdia há 9 anos, durante os quais ele registrou um recorde de 27-0 com um no contest enquanto dominava o Pride. Na época, ele foi amplamente considerado o maior peso pesado de todos os tempos. Já Brock Lesnar era um gigante que veio da WWE e ganhou o título dos pesos pesados do UFC ao dominar Randy Couture em apenas sua terceira aparição promocional. White se encontrou com Fedor uma vez, com a esperança de fechar um acordo que o levasse ao UFC para desafiar Lesnar pelo título no Cowboys Stadium. Infelizmente, White e Fedor nunca chegaram a um acordo. Em vez disso, ele assinou com o Strikeforce. Georges St-Pierre vs Anderson Silva. Se o Georges St-Pierre contra o Anderson Silva acontecer, essa é a luta que você poderia fazer no Cowboys Stadium. Estamos trabalhando nisso há um tempo. Foi o que disse White em novembro de 2012, pouco antes de GSP defender seu título dos meio-médios pela 7ª vez consecutiva ao derrotar Carlos Condit no UFC 154. Todos nós salivamos com o pensamento dos dois lutadores considerados os maiores de todos os tempos resolvendo o debate no cage. Ambos os lutadores estavam abertos a isso, mas a diferença de tamanho sempre foi uma preocupação. Em uma entrevista de 2017, St-Pierre disse que teria lutado com Silva no peso casado, mas Dana White não gostou dessa ideia, então a superluta de todas as superlutas nunca chegou a acontecer. Teria sido algo especial. Ronda Rousey vs Chris Cyborg. Ronda foi a maior estrela do UFC, disputando a competição peso-galo com seu armlock característico ao fazer 6 defesas de cinturão consecutivas. Cyborg, por sua vez, vinha derrotando oponentes desde 2005 e era facilmente a mais dura no MMA feminino. Cyborg estava no Invicta FC na época. As conversas sobre uma superluta com Ronda realmente aumentaram, mas sempre havia a questão do peso para segurar as coisas. Ronda queria que Cyborg descesse até o peso galo em vez de uma luta com peso casado. O UFC poderia ter tirado Cyborg do Invicta a qualquer momento para que isso acontecesse, mas nunca o fez. E quando Cyborg fez sua estreia no UFC em maio de 2016, Ronda foi nocauteada por Holly Holm em novembro de 2015 no UFC 193, matando todas as possibilidades de um confronto entre Ronda e Cyborg. Provavelmente foi melhor para Ronda essa luta não ter acontecido. Ronda Rousey vs Gina Carano. Muito antes de Ronda se tornar uma estrela mainstream graças ao UFC, Gina Carano foi a primeira estrela do MMA feminino. Basta dizer que uma luta entre elas poderia facilmente ter sido uma das maiores lutas da história do MMA. A luta final de Carano foi uma derrota para Cyborg no Strikeforce em agosto de 2009. Depois disso, Carano passou a fazer filmes em Hollywood. De acordo com uma entrevista de novembro de 2019, Carano disse que ela e Dana se encontraram para jantar, e lhe foi oferecido $1 milhão para lutar contra Ronda. Ela estava parada, mas disse a White que precisava de tempo para encontrar uma equipe e voltar a treinar. E no dia seguinte, Dana estava lá falando sobre mim e dizendo às pessoas que ele ia me contratar e eu nem tinha um time ainda, explicou Carano. Eu estava tipo, isso não é o que conversamos, você deveria me dar pelo menos 6 meses para encontrar uma equipe e voltar a treinar. Então ele começou a tentar me pressionar pela mídia, e eu disse a ele por mensagem de texto que não era isso que conversamos. Então ele continuou fazendo isso, e eu procurando por um time sentindo toda aquela pressão, e ele me enviou uma mensagem de texto dizendo, essa vadia está querendo nos ferrar, ou algo parecido. E eu mandei uma mensagem de texto de volta, acho que você enviou isso para a pessoa errada, e ele disse, acho que não. Essa foi a última conversa que tivemos por mensagem de texto. John Jones vs Francis Ngannou. Até o momento,
O ex-campeão meio pesado do UFC John Jones continua se preparando para retornar ao octógono como peso pesado, e não há luta maior para a qual ele poderia voltar do que enfrentar o campeão Francis Ngannou. Isso deve ser óbvio, e deveríamos ter conseguido ver essa luta em algum momento de 2021, depois que Ngannou nocauteou Stipe Miocic pelo título. O problema: Jones queria mais dinheiro, assim como Ngannou, e como White não está inclinado a dar aumentos, não temos uma super luta pela qual os fãs clamam e que geraria uma enorme receita para o UFC. Mas ainda dá tempo de acertar isso. Deixem suas opiniões nos comentários. Querem se manter atualizados no que acontece no mundo dos esportes de combate? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e clique no sininho. Muito obrigado a todos vocês que assistem o Fight e até o próximo vídeo.